Muito bem. Então, agora nós vamos falar sobre a definição precisa de limites. Então, como que a gente pode falar sobre essa definição precisa de limite? Então, a primeira coisa que essa definição precisa de limites ela utiliza, né, é a, a interpretação, né, da ideia de limite usando épsilons e deltas. Então, como que seria isso? Vamos colocar aqui um gráfico. Né? Então, aqui nós temos o y, aqui nós temos o x, e aí nós vamos considerar o seguinte. Então, vamos considerar aqui um gráfico de uma função f de x. Então, por exemplo, temos aqui uma função f de x. Então, o que diz essa definição precisa de limites? Então, dado vamos pegar aqui pegar o 3 aqui, por exemplo, ó. Vamos supor aqui que eu tenho um número qualquer, tá? Então, se eu descer, né, indo em direção ao zero, uma quantidade delta, então o número, meu novo número, ele vai ser 3 menos esse símbolo que chama delta. Se eu aumento, passo do 3 um delta, então meu novo número vai ser 3 mais delta. Então, isso, o que faz com a função? Então, se essa minha função ela tem um limite ali no x igual a 3, então vamos supor que esse limite ali no x igual a 3, ele fosse 5. Então, quando você faz 3 menos o delta, né, o valor da função também ele vai mudar, né, ele vai diminuir. Então, ali ele passaria a ser o quê? Ele passaria a ser o 5 menos um epsilon. Então, esse epsilon ele depende do delta que você pegar. Do mesmo modo, né, se você aumenta um delta aqui no 3, o valor do limite da função ele também aumenta, né? Ele vai ficar um 5 mais um epsilon. Então, essa é a ideia aí que nós temos, né? Dessa função. Então, se a função ela tiver definida, né, dentro de um determinado intervalo aberto, né, que contenha esse número 3 aqui, ó. Então, nós estamos aqui com a f, ela está definida no intervalo aberto que contém o 3. Então, o que vai acontecer nesse caso? Né? Então, esse 3, ele poderia não necessariamente conter esse intervalo. Às vezes ela poderia ter uma descontinuidade ali, né, para x igual a 3. Mas, se ela está definida esse intervalo aberto que contém o 3, né, então nós dizemos que o limite da f de x, quando x tende a é L. Né? Então, no caso, nosso L aqui seria o 5. Então, como que nós escrevemos isso daí? Né? Que à medida que o x se aproxima de 3, o limite da função é igual a L. Então, nós escrevemos dessa forma. Ó. Limite de f de x é igual a L se o meu x ele tende a A. Né? Então, isso vale se acontecer o quê? Se para todo, esse símbolo aqui que nós usamos, é como se fosse um A invertido, significa para todo. Para todo arc zero, né, se existir um delta maior que zero, tal que aconteça esta condição. Né? Se
você pegar o x, o módulo, né, em módulo isso, x menos a, isso daqui for menor que o delta, então a nossa f de x menos L também vai ser, ele vai ser menor do que E. Então, o nosso epsilon, ele depende ali do delta. Tá? Então, isso é o que a gente chama de definição precisa de limite. Né? Então, essa é a definição quando a gente usa aí epsilons e deltas. Né? Vamos pegar um exemplo para que a gente possa usar essa definição precisa de limite. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, de uma função específica. Deixa eu colocar aqui a nossa função específica. Então, aí nesse exemplo nós temos aqui, ó, demonstre que o limite de 4x menos 5 é igual a 7 quando x tende a 3. Então, como que eu vou mostrar, que eu vou demonstrar isso daqui? Então, usando, né? Então, primeira coisa, nós vamos ter que conjecturar, nós vamos ter que atribuir um valor para delta, né? E aí nós vamos ter que mostrar que existe um epsilon que satisfaz essa condição. Né? Então, para isso, ó, vamos pegar, ó, seja um epsilon qualquer, maior que zero. Né? Então, o que nós precisamos? Nós devemos achar um delta maior que zero, tal que nós tenhamos essa situação. Né? Se o zero for menor que o x3, vamos colocar aqui, zero que é menor que o delta, então, se nós pegarmos a f de x, no caso a nossa f de x aqui, ela foi dada, né? Menos o limite também que foi dado, ela é menor do que epsilon. Bom, então, como que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos partir desse lado aqui, ó. Nós vamos tentar trabalhar nisso daqui para chegar em alguma coisa aqui como nós temos aqui no módulo de x menos 3 menor que o delta. Então, trabalhando nessa questão aqui, nós podemos tirar aqui os parênteses, juntar o menos 5 com o menos 7. Então, nós ficaremos com 4x menos 12. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa. Agora, nós podemos colocar o 4 em evidência. Né? Então, é possível aqui colocar o 4 em evidência. Então, colocando o 4 em evidência, fica 4x dividido por 4, que está aqui fora, fica x, menos 12 dividido por 4, então ficaria 3. Então, nós já conseguimos escrever dessa forma. Como o 4 é positivo, eu posso escrever ele fora do módulo, porque o módulo de 4 positivo é o próprio 4 positivos. Né? Bom, então, reescrevendo isso daqui, então nós precisamos o quê? Nós queremos que, se o x menos 3 é menor que delta, né? Então, a nossa função menos o limite, que é isso daqui, x menos 3 é menor do que epsilon. Ora, então, basta, esse 4 está multiplicando, basta você passar ele dividindo aqui, né? Então, se você passa dividindo, então você ficaria aqui com x menos 3
é menor do que epsilon dividido por 4. Então, você já achou um valor que limita isso daqui que você precisava. Você precisava mostrar que existe esse delta. E, no caso, esse delta seu, basta você escolher ele igual a epsilon sobre 4. Né? Então, se você escolheu epsilon, né, delta igual a epsilon sobre 4, você vai ter satisfeito a sua solução. Né? Você vai ter satisfeito o quê? Que se o x menos 3 ele for menor que o epsilon, então, né, a sua função, né, que foi dada lá, que era 4x menos 5, menos o limite, é menor que 7, né? É menor que epsilon, no caso. Isso. E o que significa, na verdade, isso daqui? Tudo isso, né, essa linha toda, ela significa dizer o quê? Que o limite, né, de 4x menos 5, quando x tende a 3, esse limite é igual a 7. Então, aí nós demonstramos esta igualdade, né? Então, esse é um exercício interessante aí, né, para que nós possamos aplicar essa noção aí essa definição precisa de limites, ok? Então, eu vou colocar aqui um exercício para vocês tentarem fazer, né? Então, vocês vão tentar fazer isso daqui, ó. Deixa eu colocar assim. Então, tentem demonstrar, né, que limite de x tendendo a 1 de, vamos colocar aqui, 2x menos 2, né? Então, isso aqui seria igual a zero. Né? Então, demonstrar isso daqui usando essa definição precisa de limites. Eu acho que isso vai ser um bom exercício aí para vocês treinarem essa noção aí, definição precisa de limites. Bom, então, isso é bem parecido com o exemplo anterior. Vocês vão fazer e aí vocês me avisam caso vocês tenham dificuldades. E vocês vão fazer daqui a pouco. Tá? Então, aí agora, eu vou apresentar mais um exemplo para vocês. Também usando a definição precisa de limite, onde você precisa demonstrar, né, que o limite de x ao quadrado sobre 9, com x tendendo a 3, né? Que o limite x ao quadrado com x tende a 3 é igual a 9. Então, como que vocês vão resolver isso? Né? Então, a primeira coisa é conjecturar um valor para delta. Né? Então, para isso, nós vamos considerar lá, seja o epsilon maior que zero, qualquer, temos que achar, então isso vocês vão escrever, né? Temos que achar um delta maior que zero, tal que. Então, esse delta maior que zero, ele tem que obedecer às propriedades seguintes. Se o zero for menor que x menos 3, que é menor que delta, então, aí nós vamos pegar a função, né, menos o limite, x quadrado menos 9, né, e isso vai ser menor do que epsilon. Bom, como que a gente faz? Então tem que sair daqui e achar alguma coisa aqui que tenha x menos 3. Né? Uma forma de você tentar fazer isso, né, de tentar ligar aqui o x quadrado menos 9 com x menos 3, é você fatorar o x quadrado menos 9. Né? Quando nós pegamos aqui o x quadrado menos 9, isso daqui pode ser escrito, né, fatorando isso daqui como x menos 3, que multiplica x mais 3. Esse módulo. Né? Bom, e aí, como que eu posso
já que isso é uma multiplicação, eu posso separar isso em dois módulos. Então, vai ficar x menos 3, um módulo que multiplica x mais 3. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos voltar naquela parte que tem o epsilon e delta. Então, se o zero for menor do que o x menos 3, que é menor do que o delta, então a nossa função menos o limite, que agora ela é escrita como x menos 3, que multiplica x mais 3, isso daqui é menor do que epsilon. Tá, então se ela é menor que epsilon, como que nós vamos poder fazer, né? Aqui nós queremos usar só o x menos 3. E nós queremos limitar o x mais 3. Né? Então, vamos considerar aqui, ó, seja uma constante c, vamos chamar de c maiúsculo, positiva. Né? Então, seja uma constante c positiva. E essa constante c, ela tem a propriedade que o x mais 3 é sempre menor do que essa constante c. Então, a gente define essa constante já com essa propriedade. Bom, se o x mais 3 ele é sempre menor do que essa constante c, se você pegar x menos 3, que multiplica x mais 3, né, isso daqui também vai ser menor do que o próprio x menos 3, que multiplica o c. Né? Então, nós podemos ter isso daqui. Então já que eu tenho essa constante que é menor, né, do que a primeira parte aqui, ó, que é a função menos o limite, eu consegui limitar ela, né, por x menos 3 vezes c. Né? Então, já que o x menos 3 vezes x mais 3 é menor do que o módulo de x menos 3 vezes c, nós podemos tomar esse x menos 3 vezes c em módulo. Né? Então, nós vamos considerar isso daqui, ó. Nós estamos considerando, então, que x menos 3 menos c é um valor menor do que o epsilon. Tá, então, se isso é menor do que o epsilon, o que nós podemos escrever, né? Então, eu posso, já que esse c está multiplicando, eu posso passar ele para cá dividindo. Então, nós teríamos módulo de x menos 3 menor do que epsilon dividido por c. Então, nós conseguimos limitar o x menos 3. Então, já que nós conseguimos limitar o x menos 3, nós podemos chamar esse resultado epsilon sobre c de delta. Né? Então, se ele for o delta, então nós vamos ter ali nós temos o nosso problema resolvido ali, né? Então, nós já podemos limitar isso, né? Então, isso pode ser o nosso delta. Aí, se esse C ele pode ser um valor qualquer, desde que x mais 3 ele seja menor que C. Né? E aí, se você quiser achar um valor numérico para o C, basta você restringir, né, o x ali num determinado intervalo, né, com centro em 3. Então, se você restringir o x dentro de um determinado intervalo, aí você também vai ter um valor fixo ali para o C. Né? Supondo, por exemplo, né, que nós vamos fazer essa restrição da seguinte forma. Supondo que o x menos 3 ele seja menor que 1. Né? Então, o x menos 3 é menor que 1. Tá. Então, isso aqui também é maior que zero, nós já vimos. Né? Então, se eu somar 3 de todos os lados aqui, ó, eu vou somar 3, né? Eu vou somar 3 aqui no meio. Então, x menos 3 mais 3. E eu somo 3 aqui também. Então, eu ficaria o quê? Então, se eu somo 3 ali
todos os lados, né? Então, nós ficaremos aqui com 3 menor que x menor que 4. Né? Então, você teria o x ali limitado, né? Entre um valor entre 3 e 4. Né? Então, para que você tenha 7, né, como nós queremos limitar esse valor c, então suponha lá, por exemplo, que você tenha o seguinte, ó, se você somar aqui, ó, então vamos colocar lá, para somar 3, para ficar no meio aqui, né, o mais 3, então vai ficar 3 mais 3 é menor do que x mais 3, que é menor do que 4 mais 3. Então, aí você pode escrever o quê? Que o módulo, né, de x mais 3 é menor que 7. Aí a nossa constante, que até então ela não era definida, né, ela pode ser o 7. Né? Então, o nosso c ele vai ser o 7. Então, é uma escolha conveniente, né, para essa constante, né, dada essa limitação aí que nós impomos no x. Então, quer dizer, voltando lá para a nossa situação inicial, então x menos 3 menor que delta, ele vai ser o quê? Menor que 1. Né? Se a gente considerar que, né, que o x, em vez de pegar o x mais 3, né, pegar o x menos 3, então o módulo de x menos 3 ele vai ser menor que 1. Né? E o módulo de x menos 3, isso vai ser, nós já vimos lá anteriormente que isso é menor que epsilon sobre c, mas já que o c é 7, então isso é igual a epsilon sobre 7. Né? Então, basta considerar isso aqui como sendo o nosso delta, né? Então, delta seria epsilon sobre 7. Então, esse é um exercício bastante interessante aí, né, para que a gente coloque em prática nessa definição precisa de limites. Ok? Então, eu vou colocar um para vocês treinarem nessa definição. Esse treinamento é bastante importante. Vamos colocar uma aqui, ó. Por exemplo, o limite. Então, você vai demonstrar isso. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Demonstre. Deixa eu escrever aqui. Demonstre que limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é igual a 4. Então, usando essa definição precisa de limite, né, com épsilons e deltas, aí eu gostaria que vocês mostrassem, então, passo a passo, né, que por que o limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, é igual a 4. Ok? Vamos tentar fazer.